Fala galera, hoje é domingo, dia 4 de maio, vamos fazer aquele balanço então da rodada, jogos de ontem, agenda de hoje, muita coisa para a gente atualizar vocês. Vamos começar com a Série A que na verdade começou na sexta-feira, né? Com um 0 a 0 do São Paulo, um jogo pobre, jogo ruim do São Paulo, bem ruim, com direito a perder um pênalti. O Ferreirinha sofreu o pênalti, foi para a batida, perdeu o pênalti, Arazazou. O Fortaleza foi melhor, teve mais consistência, teve mais volume de jogo, enfim. 0 a 0 no Morumbi, o sexto empate em 7 rodadas para o São Paulo, sendo 3 em casa. Que loucura, hein? Ontem, sábado, tivemos Fluminense com dificuldade vencendo o Sport de virada por 2 a 1, perdeu o primeiro tempo por 1 a 0, gol do Pablo. No segundo tempo, o Fluminense consegue virar e impõe mais uma derrota para o Sport, que segue lá na lanterna, sem nenhuma vitória no campeonato. O Sport que veio da Série B caminha fortemente para voltar para a segunda divisão. E o Fluminense está ali no pelotão da frente, G4, para o Flusão, vai aguardar o resto da rodada, hein, galera? Em Itaquera, aquele jogo esperado, com rivalidade, muita gente esperava um bom jogo e um grande jogo de fato. Corinthians 4, Internacional 2, com direito a Yuri Alberto sempre balançando as redes coloradas, né? Como gosta de balançar as redes do seu ex-clube, o Yuri Alberto. E o Corinthians consegue dar uma subida, chega à oitava posição com 10 pontos. O Inter é a grande decepção, né? Tem muita gente que falava o Inter vai brigar pelo título, e a gente falava, desde a primeira rodada eu falei aquele jogo Flamengo e Internacional Maracanã, que foi badaladíssima a atuação do Inter e foi muito, muito exagerada, né? Não perdeu porque o Flamengo, né, perdeu gols ali nos detalhes, teve um domínio amplo, o Inter simplesmente não jogou, galera. E aí acharam que era um bom resultado empatar com o Flamengo. Tá aí, o Inter não consegue se impor, já perdeu no Beira-Rio pro Palmeiras, fora de casa não se impõe e com esse comportamento não vai ganhar o campeonato, não vai nem disputar, na verdade, né? Então assim, tá aí, vai lá em Itaquera, toma de 4. Corinthians que não é nem esse timaço todo e sem o Garros, com desfalques sérios, o Corinthians se impôs. Ceará 1, Vitória 0, resultado importante, Copa do Nordeste lá, cara de Copa do Nordeste, né? Confronto nordestino, e o Ceará segue na batida, fazendo grande posição, campanha. O Vitória está na zona do rebaixamento, antes da rodada concluir, e o Ceará está em sexto lugar, grande campanha do Vozão, que veio da segunda divisão e com isso vai se mantendo, hein? E para fechar a rodada de ontem, o Bahia venceu o jogo noturno, Bahia 1, Botafogo 0. Quinto jogo sem vitória do Botafogo sobre o Bahia. Ano passado foram 2 vitórias do Bahia e 2 empates, inclusive com a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. E o Bahia e o Rogério Ceni gostam de enfrentar o Fogão, confirmou o favoritismo. 1 a 0, o Botafogo faz campanha ruim, meio de tabela por enquanto. O Bahia é o quinto colocado, dá uma subida, faz boa campanha na Libertadores também. Parece que ser o melhor momento do Rogério Ceni até agora no tricolor baiano, tricolor de aço. Vamos lá, rodada de hoje da Série A. Temos aqui em Brasília, Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, o Vasco vendeu o mando de campo, botou um dinheiro no bolso, mas perde a vantagem técnica de jogar em São Januário, sempre bem, sempre jogando bem em São Januário nessa último ano. Os pontos do Vasco são em São Januário, o Vasco consegue os resultados em São Januário. Quando sai, mostra deficiência, mostra fragilidade, e hoje o jogo é em campo neutro, jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. Palmeiras favorito, lembrando que esse jogo também aconteceu no passado, lá em Brasília, o Vasco também tinha vendido, e o Palmeiras venceu por 1 a 0 numa falha bizarra do Léo Pelé. Vamos ver se hoje o Palmeiras volta a vencer. Palmeiras favorito, o Palmeiras está nos calcanhares ali do Flamengo, é o vice-líder do campeonato. Grêmio e Santos fazem um jogo lá no Sul, dramático, as duas equipes na zona do rebaixamento, precisam vencer. O Santos é o 19º, o Grêmio é o 18º, né? Quem vencer pode sair da zona do rebaixamento, o empate deixa os dois numa situação difícil. O Grêmio, evidentemente, por jogar em casa, tem mais obrigação de vencer. O Santos, com o treinador novo que entrou essa semana, o Kleber Xavier, o Mano também começou há pouco tempo. Vamos ver quem consegue ter mais garrafa vazia para vender. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Mineirão. Grande jogo da liderança. O Mengão é o líder do campeonato. O Cruzeiro também está no pelotão da frente. Tenta uma aproximação, né? O momento do Cruzeiro já veio uma pequena melhora depois que o Léo Jardim afasta alguns medalhões, a crise do Dudu resolvida. E o Flamengo vem numa batida muito boa, bons jogos. Boas performances. Felipe Luiz só tem 2 derrotas num Fla-Flu com o time reserva ano passado e esse ano com o Central de Córdoba também no Maracanã, ainda não perdeu fora de casa. O Flamengo é um visitante indigesto. Vamos ver hoje lá no Mineirão, Cruzeiro e Mengão. E a rodada termina amanhã com Bragantino e Mirassol. Bragantino e Mirassol, né, que jogam às 19 horas em Bragança Paulista, né?
E temos, na verdade não, o jogo não é em Bragança Paulista não, o Bragantino está fazendo reforma, o jogo é em outro estádio. E o Jacone, temos o Juventude Galo também amanhã, lá na Serra Gaúcha, jogo complicadíssimo para o Galo. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Ativos e operantes são esses jogos da Série A, a situação, o quadro da Série A, né? Vamos passar a Série B aqui, Série B, vamos lá para a Série B. Também teve jogos ontem, também tem agenda. Aqui é sempre o balanço do mestre aqui para vocês aqui no YouTube, hein, galera? Vamos lá então. Rodada da Série B começou na sexta-feira também. Ferroviária 2, Curitiba 1. Ferroviária 2, Curitiba 1. Lá em Araraquara de virada. Boa vitória do time do interior de São Paulo. Curitiba fica fora do G4 com essa derrota. O Remo, o Clube do Remo ontem venceu o Amazonas 1-0 para o Clube do Remo. Grande vitória do Clube do Remo. Público maravilhoso lá no Mingueirão. O Clube do Remo fazendo campanha extraordinária. Tá na liderança provisória com 12 pontos. É claro que a rodada ainda vai acontecer. Dificilmente o Remo vai permanecer na liderança. Mas tem 12 pontos o Amazonas na zona de rebaixamento. E falar em zona de rebaixamento, Volta Redonda e Paysandu. Era o confronto lá de baixo. As duas equipes estavam na zona do rebaixamento. O Volta Redonda conseguiu vencer por 1-0 no Rainho de Oliveira. Sai da lanterna, até sai fora da zona do rebaixamento. Vai para 16º com 4 pontos, mas a rodada ainda vai acontecer. Pode ser que Volta Redonda volte, mas de qualquer maneira já começa a botar a cabecinha para fora. E o Paysandu vive crise técnica, não venceu em 6 jogos ainda na Série B. Jogos de hoje, o Atlético Goianiense enfrenta o Novo Horizontino no Acioli, lá em Goiânia. Jogo equilibrado, as duas equipes são apontadas como postulantes ao acesso. Vamos ver o que vai acontecer. A Atlético Paranaense vem favorito contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Se vencer, o Furacão pode entrar no G4 novamente. Ele que começou a liderar o campeonato, depois deu uma queda aí com alguns tropeços. Chapecoense e Criciúma, confronto de meio de tabela para baixo. As duas equipes estão numa zona perigosa em relação ao rebaixamento, precisam pontuar. Parece até Campeonato Catarinense, mas não é. Série B, Chapecoense e Criciúma. Operário e América Mineiro jogam também hoje lá no Germano Kruger, lá em Ponta Grossa. O Operário faz campanha ruim, né? Tá muito próximo da zona do rebaixamento, e o América Mineiro é a equipe que pode chegar, inclusive, no pelotão da frente, caso vença lá fora de casa no Paraná. São os jogos de hoje aí da Série B. Lembrando que amanhã ainda tem alguns jogos aí. Tem Goiás e Avaí. Terça-feira conclui a rodada com CRB e Cuiabá. E Atlético e Vila Nova. Falaremos desses jogos mais à frente ao longo da semana, hein, galera? Vamos para a Série C, né? Vamos continuar a Série C. Vai continuar a batida de Série C. Vamos que vamos. Série C, tivemos 4 jogos hoje. Maringá de virada 3, Confiança 2. Maringá líder do campeonato da Série C, um dos líderes, estão 3 líderes com 10 pontos, o Maringá é um deles com 10 pontos. O ABC perdeu em casa em Natal por 3-2 para o Ituano também chegou aos 10 pontos, né? Chegou aos 10 pontos também. E a Ponte Preta, a Macaca, venceu no Moisés Lucarelli o Anápolis por 2-0, também chegou aos 10 pontos. São 3 equipes com 10 pontos. É claro que ainda pode subir mais 2. O Londrina e o Brusque tem 7, vão jogar hoje, podem também chegar aos 10 pontos. Série C pegada, bem equilibrada aí. A Tombense venceu o Itabaiana por 2-0. Jogo de meio de tabela, boa vitória. O Tombense se afasta um pouquinho da zona do perigo. O Itabaiana ainda está muito próximo da zona do rebaixamento. E os jogos de hoje, Ipiranga de Erechim e CSA. As duas equipes estão mais ou menos no meio de tabela. Jogo para tentar alguém vencer e tentar pegar o elevador rumo às posições do pelotão da frente. O Floresta, que está na zona do rebaixamento, recebe o Retrô. O Retrô também pode ter uma aproximação do pelotão da frente. Eu acho até que é favorito o Retrô fora de casa. Náutico e Brusque, jogo nos aflitos. O Náutico na zona do rebaixamento, né? Depois do bom jogo que fez contra o São Paulo na Copa do Brasil. O Brusque, como eu disse, é um dos que tem 7 pontos. Se vencer lá nos aflitos, pula para 10, vai para a co-liderança. Jogo importantíssimo para o Brusque e para o Náutico também. Guarani de Campinas já recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo da Paraíba, desculpa. Guarani, que é o lanterna, tem 3 jogos, 3 derrotas. Por enquanto não pontuou. O Guarani, vai para o desespero contra um time organizado, que a gente viu aí. O Botafogo da Paraíba é um time organizado, jogou bem contra o Flamengo, o setor defensivo, não tomava gol há 4 jogos, tomou 1-0 só do Mengão. Vai para o jogo lá no Brinco de Ouro. Amanhã teremos 2 jogos, o complemento, que é o São Bernardo com Londrina e o Figueirense com Caxias. Falaremos mais disso amanhã, hein, galera? Amanhã a gente fala disso aí, dos resultados e projeto dos jogos de amanhã. Vamos para fechar a Série D. Série D, hein, galera? Série D. Série D, vamos lá. Grupo 1, Manauara 3, Tunaluso 0. Águia de Marabá empatou em 1-1 com o Manaus. O Gás empatou em 1-1 com o Trem.
E hoje temos o Maitá contra o Independência. O jogo, o Independência é favorito, mesmo jogando fora de casa, o time do Acre é favorito. O Manauara lidera com 7, Água de Marabá 7, Tunaluso meia dúzia, Manaus 5. São os 4 primeiros que classificariam para a próxima fase. Aí já tem uma distânciazinha, uma gordurinha. O Trem só tem 2 pontos, o Gás tem 1, Independência tem 1, joga hoje, tenta uma aproximação e o Maitá não pontuou. Grupo 2 tivemos Maranhão 3, Imperatriz 0, Maranhão novo líder. Tocantinópolis e Sampaio Corrêa empataram em 0-0. Parnaíba e Altos jogam hoje. Parnaíba é o lanterna, o Altos também não faz boa campanha, jogo equilibrado. E o Maracanã é favorito contra o Iguatu. Maracanã que tem 2 pontinhos, fez um bom jogo contra o Internacional Copa do Brasil. Esse grupo Maranhão tem 5 pontos, Sampaio 4, Imperatriz 4, Iguatu 3, Tocantinópolis 3, Altos e Maracanã 2 pontos. O Parnaíba, 1 pontinho a lanterna. Grupo 3, só teve um jogo ontem, Santa Cruz 0, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 0, Santa Cruz de Pernambuco 0. O Santa de Pernambuco é o líder. Central de Caruaru recebe o América de Natal hoje, jogo pegado, as duas equipes vão tentar chegar na liderança. 13 Souza, confronto paraibano, também pegado, não fazem boas campanhas os dois. E o Ferroviário recebe o Horizonte num confronto cearense, o Ferroviário é favorito. Né? Esse grupo Santa Cruz tem 7, o América de Natal tem 4, Central 4, Santa Cruz de Natal 4, Ferroviário 3, Souza e Horizonte 1 e o 13 não pontuou. Grupo 4, Lagarto 0, Sergipe 3, o Asa venceu o Penedense por 1-0, é o líder, 100%. O Jequié joga hoje contra o União, favorito do Jequié é favorito. E o Juazeirense recebe o Barcelona de Ilhéus, confronto doméstico baiano. O Asa lidera com 100%, 9 pontos. Sergipe Lagarto tem 4. Jequié tem 3, joga hoje. Barcelona e Penedense 2. União e Juazeirense 1 pontinho. Grupo 5, Goiânia 2, Porto Velho 0. Ceilândia 1, Capital 0. Ceilândia também 100%. Misto 0, Luverdense 1. Luverdense também 100%. Hoje o Goianésia joga com a Aparecidense. Confronto de Goiás doméstico. O Ceilândia e o Luverdense têm 9 pontos, já abriram uma gordurinha. A Aparecidense tem 4, o Misto tem 4, Goiânia 3, Capital 3, Goianésia e Porto Velho não pontuaram. Grupo 6, Rio Branco e Porto Vitória, confronto capixaba 2-0 para o Rio Branco. Boa Vista 1, Pouso Alegre 0, primeira vitória do time da região dos Lagos. Maricá 1, Nova Iguaçu 1, confronto empatado aqui. Confronto carioca. Hoje temos um confronto paulista, o Água Santa recebe a Portuguesa lá em Diadema. O Rio Branco é o novo líder com 6, a Portuguesa tem 4, mas pode assumir a liderança se vencer o Água Santa. Maricá tem 4, Pouso Alegre 4, Boa Vista 4, o Água Santa tem 3 pontos, Nova Iguaçu e Porto Vitória 2 pontos. Grupo 7, Cianorte 3, Cascavel 0, Uberlândia 2, Operário 3, Inter de Limeira 1, Monte Azul 1, e o Goianésia recebe o Itabirito, Goiatuba, aliás, recebe o Itabirito num confronto de meio de tabela aí. Né? O Cianorte tem 7 pontos, é o líder, a Inter de Limeira caiu para o segundo lugar com 7, Itabirito tem 4, Operário 4, Goiatuba 3, Monte Azul 2, Uberlândia e Cascavel 1 pontinho. E para fechar, vamos para o grupo 8. O grupo 8, tivemos a rodada completa ontem. São Luís 1, Guarani de Bagé 0, confronto gaúcho. O Joinville venceu o Azures por 1-0, assumiu a ponta. Barra 2, Marcílio Dias 1, confronto aqui de Santa Catarina. E o confronto gaúcho, o Brasil de Pelotas perdeu em casa por São José por 3-1. Temos aqui o Joinville com 7 pontos, o Barra tem 6, o Azures 6, São José 5, Brasil de Pelotas e São Luís tem 3, Marcílio Dias 2 pontos e o Guarani de Bagé é o lanterna com 1 ponto, hein, galera? Enfim, esse aí foi o balanço de domingão, de sábado e já projetando a agenda de domingo. Vamos lá, um abraço aí, me siga no canal, não esqueça, para você receber notificação, assistir os vídeos, prestigiar, curtir, é muito importante aqui para o YouTube, galera. Forte abraço.